ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade, condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde, gente. Nosso programa que é sempre exibido às quarta-feiras, ao vivo, com reprise às quinta-feiras na hora do almoço, né, por volta de 12:30. Hoje, um programa inédito, um programa que faz jus ao nosso clima, que está caindo um pouquinho as temperaturas, e a gente vê que as crianças estão sofrendo muito. Quantos pais, né, que têm seus filhos pequenos e os filhos tossindo, as rinites atacadas, sinusites. E coitado dos pediatras, né? Os pediatras trabalhando, muitas vezes até tarde da noite para poder atender a todas as crianças. E hoje nós vamos fazer um programa voltado para as crianças, vamos tentar falar um pouquinho mais a respeito dessas doenças respiratórias, mas é um assunto de pediatria mesmo, de maneira geral. E para desenvolvermos esse tema do programa de hoje, estamos recebendo um convidado, já fazia um tempinho que não vinha aqui, mas carinhosamente aceitou nosso convite, está com a gente aqui hoje. Estamos recebendo nos estúdios da TV Direta a presença do doutor Eduardo Prado. O doutor Eduardo Prado é pediatra, já há um bom tempinho aqui em Mococa, não só em Mococa, atende todas as crianças da região, né? E gentilmente está conosco hoje. Então vamos dar as boas-vindas e meu muito obrigado de coração, que eu sei que você está trabalhando e muito, mas mesmo assim aceitou estar aqui junto aos nossos telespectadores. Obrigado, viu, Eduardo, de coração. Obrigado, doutora Helena, mais uma vez o convite, e vamos tentar conversar um pouquinho sobre crianças aqui no programa Saúde da TV Direta. E vocês que estão em casa já sabem, então, gente, hoje o assunto é pediatria, e não é assim, só para mães, não, né? Para as mães, avós, pai, para todo mundo que gosta das crianças. E para as crianças, quantas crianças que o doutor atende, né? Todos os dias falam, nossa, ela é meu médico que está na televisão. É só ligar, se você não quiser perguntar, deixar registrado o seu abraço, o seu carinho, porque vocês têm certeza que essa relação, essa empatia, né, do médico com o paciente é muito importante, faz a diferença, né,
na maioria das vezes, na vida até dos médicos. Eu vou abrir o programa Saúde de hoje perguntando para o doutor Eduardo o seguinte: doutor, nessa época, vocês já trabalham bastante, né? Mas nessa época o pediatra sofre, né? Essa época do ano, como as crianças, do ponto de vista até da anatomia delas e da própria imunidade delas, elas são um pouquinho diferentes do adulto, então elas são mais propícias a terem as doenças próprias da estação. Como agora começa a esfriar um pouco mais, nosso ambiente começa a ficar mais fechado, nossas casas menos ventiladas, né? As pessoas começam a adoecer mais e as crianças elas acabam por sofrer um pouquinho mais isso, do ponto de vista respiratório. Então elas têm mais doenças respiratórias, mas isso é próprio da sazonalidade. Durante o ano inteiro temos, mas agora, nessa época do ano, acrescenta um pouquinho mais. E a gente está acostumado com isso também, né? São os ossos do ofício. Gente, ó, enquanto nós estamos aqui conversando, vocês que estão em casa vão poder ligar. Como sempre, o nosso telefone já está aparecendo na tela, 3656-4147. E quem estiver conectado, quiser mandar um WhatsApp, preste atenção no número de hoje lá, ó, 99115-7400. 99115-7400. Ligue, mande seu recadinho, sua sugestão, mas vamos participar do nosso programa Saúde. Doutor, e assim, nessa época assim, de muita gripe, resfriados, até pneumonias, a gente não tem como não falar da vacina, né? A importância da vacinação da gripe para as crianças. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa vacina para os pais, porque a gente percebe que essa vacina não é igual às outras, assim. A gente fala assim, vacina de poliomielite, os pais saem tudo correndo, né? Agora, quando fala vacina de gripe, parece que tem que correr atrás dos pais para fazer essa vacina. A vacina da gripe, assim, eu acho que tem aquela coisa que ela ganhou uma fama que, na verdade, não é dela, né? Então, propagam-se notícias que a gente, como médico e principalmente como pediatra, a gente tem função de esclarecer, que é justamente que essa vacina ela faz mal e que ela induz a gripe e que os vírus estão lá e vão fazer as pessoas adoecerem e que as pessoas vão morrer porque fizeram a vacina. E, na verdade, isso é uma tremenda de uma mentira. A vacina da gripe é uma vacina extremamente segura, ela tem uma eficácia bastante razoável, né? O que a gente deve frisar é que a população, basicamente, que é de grande risco, que são a população dos idosos, né? E a população infantil, elas se beneficiam bastante, até por conta da própria imunidade mais deficiente nesse período, nessa faixa etária. Essa vacina, ela é composta, são de 3 vírus, né? Inclusive esses vírus da vacina, na rede pública, normalmente a vacina tem 3 vírus, e na rede privada você consegue até uma vacina tetravalente, são compostos de 4 vírus. 2 desses vírus, é importante a gente falar, são vírus do grupo influenza, né? Até um deles é da gripe suína e o outro é o tal temido H3N2, que matou bastante gente lá nos Estados Unidos, então está presente na vacina. E ele tem mais um ou 2 vírus do influenza B, tá bom? Ela não tem o vírus inteiro, ela tem um pedacinho do vírus. Então ela é incapaz de produzir doença. A única coisa que a vacina pode fazer é induzir imunidade. Nessas pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, a gente pega um velhinho que já tem vários problemas de saúde crônicos, se pega uma gripe muito forte, ele pode parar na UTI e às vezes até vir a óbito. As crianças pequeninas, né, as maiores do que 6 meses, que principalmente se são portadoras de alguma outra doença ou não, são grupos de risco extremamente grande. O Sistema Único de Saúde, quer dizer, o governo, ele estratificou a sociedade e os grupos de maiores riscos para receber a vacina. Quer dizer, não tem vacina para todo mundo. Então ela está disponível para todas, a indicação dela seria para todas as pessoas que pudessem fazer a vacina
e que não tivessem contraindicação à feitura dela, que basicamente é alergia a algum componente da vacina e é alergia ao ovo. Tá bom? Se não tem nenhuma dessas condições, todas as pessoas que puderem se tomar a vacina deveriam assim fazê-lo. Ela está disponível para as crianças maiores que 6 meses até os 5 anos de idade. Para os velhos mais do que 60 anos, tá bom? Para as pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Para a gestante, que é um grupo de risco importante, e para a puérpera, né, até 45 dias pós-parto. Então, esses grupos de risco são de risco maior para a vacina. Agora, todo mundo que puder receber, assim deve fazê-lo, porque existe o que a gente chama imunidade de rebanho. Eu vacino as pessoas ao redor e desta forma, mesmo aquelas que não foram vacinadas serão beneficiadas, porque o vírus circulará em menor quantidade naquela estação, nesta população que foi previamente vacinada. Então é função nossa, como médico, como pediatra, alertar e falar, né, que a vacina é segura e é eficaz, então devemos fazê-la assim. Ninguém pega gripe por causa da vacina. É isso tá mesmo. Entendido? Depois de toda essa explicação, né, doutor? É bom a gente frisar de novo, assim, a vacina ela é incapaz de produzir gripe, né? Ela não faz ter gripe. A única coisa que ela pode fazer é induzir imunidade a esses componentes que eles estão presentes, mas não vai causar gripe. Outra coisa que é importante a gente falar é que gripe não é igual resfriado. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que fala, tô com um resfriadinho, aí uma gripe. Mas, gente, gripe é gripe, resfriado é resfriado. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho disso. Vamos falar. A gripe é produzida por um grupo de vírus que a gente chama influenza. O resfriado é produzido por outro grupo de vírus, que é adenovírus, rinovírus, são outros vírus. Basicamente, assim, o quadro clínico deles, a gripe seria assim, um resfriado muito forte, com acometimento do estado geral, mau estado geral, às vezes com febre alta, às vezes até com acometimento pulmonar mais intenso. Ao passo que o resfriado é aquele que a gente fica com um pouco do nariz, um pouquinho de coriza, o nariz escorrendo, um mal-estar leve, uma febre mais baixa. E geralmente o resfriado vai durar aí 1, 2 dias, você já começa a se sentir melhor, ao passo que a gripe às vezes se estende até por semana, né? Às vezes você fica com aquele mal-estar por semana e mais propensa a ter complicações por conta disso. Pois o que a gente sabe é que, na verdade, o vírus, né, ele predispõe, quer dizer, a produção de secreção, a lesão de epitélio, e você pode ter as complicações da gripe, que seriam as complicações bacterianas, causadas por bactéria. Lembramos, né, doutora Eliana, que para a gripe e para resfriado não pode tomar antibiótico. Antibiótico é quando a gente tem infecção causada por bactéria, que não é a mesma coisa da gripe e do resfriado. É porque muitas mães também vão ao pediatra e falam, nossa, fui lá, sabe o que ele falou? Para dar líquido e remédio para febre, né? E elas até reclamam, né? Não deve acontecer isso com você, né, Eduardo? Reclamam bastante, mas a gente tem uma política de tentar informar, de tentar esclarecer, né? E o que a senhora falou realmente é verdadeiro, quer dizer, a hidratação é fundamental para manter as secreções respiratórias de um estado que a gente consiga eliminá-las, né? Então, bastante líquido, repouso, uma alimentação adequada, isso é o suficiente, na grande maioria das vezes, para passar a gripe e o resfriado. Gente, ó, quem estiver mandando a pergunta via WhatsApp, lembrem-se que nós não temos o contato de vocês, tá? Quem não quiser se identificar, tudo bem, mas quem quiser deixar o nome e tal, tem que colocar, meu nome é fulano de tal. Mas vamos lá, ó, boa noite. Doutor, o que podemos fazer para prevenir nossas crianças da gripe, além da vacina? A prevenção para esse tipo de doenças, a prevenção é universal, né? Então a gente deve começar com uma boa alimentação, então, vamos fornecer alimentos de todas as qualidades, com proteínas, com vitaminas e manter sempre uma hidratação bem adequada.
E se a gente lembrar bastante da época quando a gente teve aquele contato com a gripe suína da primeira vez, o grande transmissor das doenças no nosso meio são as mãos, né? Então, cuidado específico com a lavagem das mãos, tá bom? O cuidado com as secreções respiratórias. Então, quando a gente espirra no ambiente, a gente manda longe, né, as secreções e a gente inunda o ambiente de germe, de gotículas que podem fazer transmitir as doenças, tá? Mas, basicamente, o que a gente faz é cuidado com a lavagem das mãos, com as secreções respiratórias, né? E o uso do álcool gel, ele é importante também, principalmente nessas comunidades, classes de alunos, dentro do hospital, entre um paciente e outro, a lavagem de mão, para a gente não estar transmitindo as doenças. Então, vamos lá. Boa noite, meu nome é Sandra. Adoro esse médico. Então, Sandra, já dei seu recado. Mas minha pergunta é a seguinte, doutor, depois que dá o remédio, Label, quanto tempo pode amamentar? Um abraço e obrigado pela competência que o senhor tem com as crianças. O Label é a ranitidina, ele é um antiácido. Então ela deve estar dando esse remédio que muito provavelmente o bebê dela, a criança dela, deve ser portador de doença do refluxo gastroesofágico ou algo semelhante, né? Assim, o que a gente pede é que você dê a medicação. Imediatamente após a medicação, é melhor a gente não alimentar. Mas isso não precisa ser de um jejum grande. Se em alguns minutos você pode voltar a alimentar, sem qualquer problema. Né? Boa noite, doutor Eduardo. O senhor é o pediatra da minha filha, a Gíulia e a Vitória. Abaixo de Deus é o senhor. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por cuidar da minha filha. Daniela. Lembrou das meninas? Lembrei, sim. Obrigado. Ó, o pediatra sempre brinca assim que ele é um médico privilegiado, né? Porque o pai e a mamãe fazem qualquer coisa pelos filhos, né? A gente que é pai e que é mãe, a nossa cultura, a gente troca bastante coisa, a gente abdica de bastante coisa em direção aos filhos, né? E pelo menos eu fiz e faço isso pelos meus até hoje, né? Hoje talvez faça menos, mas já fiz bastante por isso. E eu falo assim, ó, e quem cuida dos filhos da gente, a gente não esquece, sabia? Não esquece, não. Não esquece, somos eternamente gratos aos colegas que cuidaram dos meus filhos também. Doutor, logo nós estávamos falando de gripe, de resfriado, enquanto chegam mais perguntas para a gente, eu gostaria de falar assim, muitos pais às vezes tratam uma criança que pegou uma infecção bacteriana, uma pneumonia, assim, com antibiótico. Aí acha que a criança está tendo um sintoma parecido, fala, tem um restinho de antibiótico aqui em casa, vou continuar dando aquele lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, o fato de uma infecção é diferente da outra, que não pode acontecer mais isso, né? O que a gente fala é que, na verdade, assim, nem sempre os mesmos sintomas são causados por mesmas doenças, né? Então, às vezes o sintoma é semelhante, mas as doenças são diferentes. O uso do antimicrobiano, né, do antibiótico, a gente costuma dizer que, na verdade, é uma coisa que é exclusiva do médico, né? É uma função exclusiva do médico fazer. Porque, primeiro, né, doutora Eliana, a gente tem que se prescrever somente quando tem uma infecção sabidamente causada por uma bactéria. Então, essa bactéria ela tem que ser, primeiro a gente tem que tentar identificar qual é a bactéria, né? E nós vamos passar para ele, teoricamente, o melhor remédio. Esse melhor remédio ele tem que ser dado numa dose correta, no intervalo de administração correto, por um tempo X determinado que seja correto. Se a gente observa todos esses preceitos, a gente faz a medicação, a prescrição, e às vezes isso não funciona, imagina se a gente fizer isso de uma forma completamente errática, sem obedecer esses critérios. Aí o negócio vai ficar muito ruim. Então, a prescrição do antibiótico ela é de uso e exclusivo do médico. Hoje a gente tem até a receita dupla via carbonada, que para pegar na farmácia precisa de a dupla via carbonada, carimbada e assinada pelo médico. Se não tiver,
não pega. Mas a gente sabe que sempre tem o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro é que a coisa fica ruim. Sempre tem aquele que fala, você não dá uma receitinha de um antibiótico, de uma pomadinha para mim que não estão querendo vender sem receita? Deixa eu guardar em casa, vai que eu precise, né? Então, a gente vê isso com muita frequência, né? com certeza. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Passando hoje para parabenizar mais uma vez pelo programa. Um abraço. E a senhora está fantástica com essa blusa. Gratidão. Ana, do SF Nenê Pereira Lima. Gente, um beijo, um abraço para todos vocês aí do Nenê Pereira Lima, do SF. Em nome da Ana, mando um beijo para todos vocês. Obrigado, viu, Ana, por estar nos assistindo. Boa noite, doutor. Tomei a vacina da gripe, estou com febre, com corpo ruim. Não tem mesmo relação com a vacina? Não tinha nada. Essa pessoa também é anônima. A vacina, toda vacina, ela pode ter uma reação, tá bom? A vacina da gripe, ela pode eventualmente dar alguma reação, do tipo, principalmente, quais são as principais reações da vacina da gripe? É dor no local da aplicação e eventualmente um pouquinho de febre. Porém, o que a gente vê é que, na verdade, ela é muito pouco reatogênica. Então, reações exacerbadas, né? Tipo convulsão, isso praticamente inexistente. Então, provavelmente, quer dizer, o que você está sentindo não deve ter relação com a vacina. Pode até ser que você esteja incubando uma gripe, um resfriado que vinha se manifestar e coincidiu, quando você aplicou a vacina, de ter a manifestação disso tudo ao mesmo tempo. Mas a vacina pode tomar, a gente insiste de novo, ela é bastante segura, é eficaz e muito pouco reatogênica. Ó, a Mara também mandou um WhatsApp para a gente. Ó. Boa noite. Meu filho teve sinusite devido a uma rinite. Isso já há 3 semanas, doutor. Ele tem 2 anos. Foi medicado e melhorou. Só que agora o nariz ele não para de escorrer e fica com as bochechas vermelhas. Isso tem a ver ainda com a rinite? Acredito que bastante provável que sim. Porque a gente, né, Mara, você está falando que ele tem um quadro de evolução de mais ou menos umas 3 semanas ou mais, né? Vamos lembrar que o resfriado e a gripe, como nós já falamos, a duração dele é em torno de 1 semana, às vezes a gripe se estende um pouco mais, 10 dias. Aquele resfriado, que normalmente a gente fala assim, olha, eu estou com resfriado, meu nariz está escorrendo, estou com tosse, isso daí já tem 1 mês, com certeza ele não é mais resfriado. Você disse, olha, ele esteve com sinusite, ele tem a rinite. Lembrar que a sinusite é uma complicação bacteriana dos seios da face. Então ele deve ter tomado antibiótico e melhorou isso. Agora, a rinite é uma doença mais crônica. Então, às vezes, há necessidade de um tratamento mais prolongado. A grande maioria dessas rinites são de causa alérgica. E a gente, no nosso meio, a maioria das pessoas, quem tem alergia, nós somos alérgicos à poeira doméstica. Essa é a maior causa de alergia no nosso meio. E a gente tem poeira doméstica onde? Nós temos tapete, carpete, cortina, tá bom? Tá? Dentre os compõem os elementos da poeira doméstica, temos os ácaros, que é o dermatofagoides, tá? E eles vão estar presentes nesse lugar. Então, se a gente não tomar cuidado, né, de fazer uma limpeza adequada, remover, né, se eu sou alérgico, e a gente frisa aqui, na verdade, a alergia ela depende da exposição e não da quantidade. Só para a gente entender isso, se eu sou alérgico à picada da abelha, não precisa do enxame inteiro de abelha me picar, mas basta que uma pique. Mas se eu sou exposto constantemente àquilo que eu sou alérgico diariamente, quer dizer, meu sintoma não vai melhorar. Então, o cuidado ambiental é fundamental para a melhora da sintomatologia. Então, casas bem ventiladas, casas arejadas, né? Tomar cuidado com a higiene da casa. Então, retirar do ambiente, principalmente o quarto da criança, quando ela passa no mínimo 1/3 do dia, ela dorme no mínimo 8 horas por dia, a cortina, os bichinhos de pelúcia, né, que são fontes inesgotáveis de poeira e ácaro. Então, fazendo isso, com certeza ele também vai melhorar a sintomatologia.
E lembrar que nós dispomos também de medicamentos, se for o caso, até medicar com antialérgicos, né? De forma que ele obtenha uma melhora sintomática mais consistente. Foi importante você falar do ambiente, porque chegou uma pergunta assim que é tá bem no foco. Assim, ó. Boa noite, doutores. Eu sou a Silvenilce. Um abraço para você, Silvenilce. O nome difícil, hein? Ó, moro aqui na Coab 2. Também um abraço para todo mundo aí da Coab 2. Eu tenho uma filha de 1 ano. Gostaria de saber por que os bebês que vão para a escola, nessa época, difícil sarar do resfriado, né? Se a criança for para a escola mais tarde, assim, por volta dos 3 anos, é a mesma coisa, pega resfriado, assim, esses sintomas com a mesma frequência? Obrigado, estou adorando o programa. E obrigado, ligue sempre para a gente, porque esse nome, ó, Silvenilce, eu nunca tinha recebido ligação sua, hein? Tá bom? Silvenilce, então o que acontece? Você falou assim, uma criança pequena vai à escola. Então esse talvez seja o preço que hoje nós pagamos pela nossa civilização moderna. Quer dizer, hoje a mulher ela ocupa um local importante na nossa comunidade e com o desempenho na área de trabalho muito intenso. Se a gente for lembrar lá para trás, quer dizer, a mulher não saía de casa, então os filhos, eles iam realmente à escola mais tarde. O que acontece, que você falou, a criança vai à escola e ela talvez adoeça mais. Isso tem um fundamento de verdade. Porque do ponto de vista imunológico, essas crianças elas não são muito competentes. Quando o bebê nasce, você passa para ela uma série de defesas contra doenças que você já teve. Isso aí é o que a gente chama de imunidade passiva. Você deu de graça, você está dando para ela de graça, não está cobrando nada por isso. Porém, esta imunidade passiva, ela tem uma duração pequena. Ela vai durar 2, 3 meses. Depois disso, a criança ela tem que começar a produzir os próprios anticorpos dela. Vocês que são mães sabem que a gente começa a dar vacina já no berçário. Então já recebe a vacina BCG e a vacina da hepatite B. Com 2 meses, ela já vai começar a fazer uma série de vacinas. Então nós estamos induzindo ela a produzir anticorpos. Porém, o que acontece? Esta quantidade de anticorpos ou esta quantidade de resistência que ela está sendo produzida, ela vai melhorando dia após dia. Porém, ela começa a ter uma imunidade maior a partir dos 3 aninhos. E ela vai ter uma imunidade muito melhor quando ela chega por volta dos 6 aninhos. Então, as crianças hoje, se a gente lembrar, a nossa licença maternidade, ela dura apenas 4 meses. Há uma briga geral no intuito de tentar estender essa licença maternidade para 6 meses. Então nós vamos lembrar que as trabalhadoras, as mães trabalhadoras, elas voltarão a trabalhar quando a criança tem 4 meses. Então, na verdade, nós vamos colocar essas crianças num ambiente que é propício à transmissão de doenças, que são as creches, tá bom? Num estado em que a criança ela tem, do ponto de vista imunológico, uma imunidade não tão competente. Então, provavelmente ela tem uma chance maior de aquisição de doenças. Porém, a gente vai lembrar que isso não é uma contraindicação da criança ir à creche. Né? É preferível, às vezes, a mãe deixar a criança à creche com pessoas competentes que cuidem delas, às vezes a deixar com um estranho em casa. Mas do ponto de vista imunológico, é isso que acontece. O amadurecimento imunológico vai fazer com que a criança vá melhorando progressivamente. Vocês que frequentam o consultório dos pediatras podem notar que na sala de espera a maioria das crianças são crianças pequenas, crianças maiores vão menos ao médico. A gente fala assim que criança muitas vezes ela mesma resolve, né, o problema dele, né? Tem o professor Maffei, que foi meu professor, que ele falava, né, que as doenças se curam com ou sem, às vezes até apesar do médico. Mas vamos lá, ó. Outra pessoa também que ligou pra gente foi o Timé. Né? Para aproveitar para mandar os parabéns para o Timé, que agora foi eleito o presidente do Sindicato Rural, né? Daqui de Mococa. Parabéns, viu, Timé? Espero que você seja
um grande presidente aí. Mas vamos lá. Parabéns à doutora, sempre fazendo a diferença. E ao doutor Eduardo também, que sempre trabalha em prol da população. Obrigado, Timé. Outra pessoa que mandou, mas também não deixou agora o contato. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se realmente tomar coisa gelada pode levar à gripe. Não, né? O que assim, a gente fala assim, o frio, quando o frio é excessivo, né, assim, e a umidade do ar ela se torna menos intensa, então esse frio excessivo, do ponto de vista das células do nosso trato respiratório, ele é prejudicial. Nas nossas células respiratórias, do trato respiratório, a gente tem uns cíliozinhos, tá bom? E o frio excessivo, para que serve esses cíliozinhos? Na verdade, a gente tem um muco que recobre o nosso epitélio e que ele impede a adesão dos germes nas nossas células. Quando o frio é mais intenso e a umidade menos intensa, quer dizer, está muito seco, que é o que a gente está vivendo agora, então esse movimento ciliar, que ele bate, ele empurra o catarro do nariz em direção à garganta e dos brônquios em direção à nossa garganta, quer dizer, a gente engole isso diariamente sem perceber, ele fica diminuído. Então ele pode propiciar a adesão desses germes nas nossas células e pode propiciar que a gente fique mais doente. Mas isso nessas condições só. O tomar o gelado, pode ficar tranquilo, pode tomar só Coca-Cola gelada, não vai ficar doente por conta disso, não. E quem está doente vai falar assim, mas quando a gente está doente, toma gelado, dá uma sensação ruim. O calor, né, e o gelo, ele é analgésico, a gente sabe. Então, quando a gente bate alguma coisa lá, vê o jogador Neymar machucou, o que ele fez? Fez uma compressa gelada no local, para diminuir o inchaço e tirar a dor, né? Então, o calor funciona da mesma forma, ele tem uma ação analgésica. A gente, quando está doente, você toma um negócio mais quentinho, melhora a sua garganta, você se sente um pouco melhor, conforta mais. Mas não é uma contraindicação, tanto tomar o gelado quanto o quente. Se você perguntar para mim, eu falo, você pode tomar o gelado e pode tomar o quente, é por isso que é da sua preferência. Nossa, deve ter de mãe que ficou brava agora com você. Mas a gente conforta eles. Mas não. Meu nome é Carmen Prado. Eu e a Bernadette estamos aqui ligadinhas no programa Saúde. Um abraço para a doutora Eliana, um abraço para o doutor Eduardo. Estamos adorando o programa. Então, Carmen, você e a Bernadette também recebam o nosso abraço aí bem apertado e continue sempre nos prestigiando. Boa noite. Doutor, meu sobrinho apresenta uma textura diferente da língua. A pele dele está meio áspera. Eu devo me preocupar com isso? Ele não falou a idade do sobrinho. A pele da língua. Né? Bom, a língua da gente ela é composta de papilas, né? Eu tenho a impressão que você deve estar falando do que a gente chama de língua geográfica, né? Não sei se é exatamente isso. Então, essas papilas linguais, elas são responsáveis para a gente sentir o gosto, a temperatura dos alimentos, tudo isso. Em algumas pessoas, essas papilas elas podem crescer de um jeito meio diferente. Às vezes dá um formato na língua, uma textura na língua que é diferente. A rigor, quando a gente, por exemplo, come menos ou usa menos a língua, essas papilas crescem e isso fica mais evidente. Mas, assim, em termos de doença, a não ser algumas hipovitaminoses podem cursar com isso, não tem nada de muito especial. O que a gente fala, assim, na medida que ele volta a comer normalmente, ou a gente tem que lembrar que quando a gente faz a escovação dos dentes, a gente deve escovar também a língua, e normalmente o problema é minorado. E só que a gente entrou com relação à própria higiene dentária, lembrar que as crianças, mesmo as crianças pequeninas, devem fazer a escovação dos dentes também. Então não é só o adulto, criança também escova os dentes, com escova e dentifrício também. Começa de pequeno. Não é? De pequenininho que a porquinha torce o rabo. Mas vamos lá, olha só uma pergunta para a gente de Arceburgo, de Minas Gerais, a Patrícia.
Eu falo assim que o povo de Arceburgo é meio mococa, meio mineiro, né? Doutor, quando uma criança não pode tomar vacina da gripe? Ela pergunta, Patrícia, as contraindicações. Lembra, Patrícia, a grande contraindicação é justamente isso. Para a criança, basicamente, se ela tem uma alergia a algum componente dessa vacina, que tem o timerosal e tal, e basicamente a alergia ao ovo, uma alergia importante ao ovo, tá bom? Essa seria a grande contraindicação à vacina. Se não tem isso, pode fazer a vacina tranquila. Boa noite, doutora Eliana. Meu nome é Emerson. Olha que nome diferente também. Um abraço de Emerson. Olha, moro na zona rural. Olha que legal, o pessoal lá na zona rural assistindo a gente, né? Ele fala assim, que o filho dele tem uma tosse carregada. O Emerson, você não falou a idade do seu filho, hein? Mas tudo bem. Ele tem uma tosse carregada, toma xarope e não sara, né? Doutor, por que acontece isso? Adoro o seu programa e nunca perdemos. Um abraço para você. E a tosse em criança é triste, né? Às vezes você está dormindo e a criança está lá tossindo, né? A tosse, veja bem, a tosse é um reflexo que a gente tem e ela defende nossas vias aéreas. Então, se a gente está comendo alguma coisa, a gente engasga, então a primeira coisa que a gente faz, a gente tosse para limpar essas vias aéreas. Então, se a tosse do que o Emerson fala, principalmente o que ele diz, que essa tosse tem bastante secreção, então ela serve justamente para clarear e para limpar essas vias aéreas. Ela tem a função de fazer isso. Então a gente deve até incentivar que se faça isso, através do quê? Deixando essa secreção mais fluida, através do uso principalmente da hidratação. Líquidos via oral, água, suco, chá à vontade. Eventualmente pode até limpar essas vias aéreas com soro fisiológico. Se você quiser fazer um pouco de inalação com soro para deixar às vezes a secreção um pouco menos espessa. Mas se tem secreção, Emerson, tem que estar tossindo para pôr isso para fora. A tosse persistente, a tosse não é doença. A tosse é só um sintoma. Então nós precisamos saber da onde ela está vindo e por que ela é persistente. Existem inúmeras causas da tosse. Então, na verdade, precisa saber da onde que está vindo e por que não está melhorando a tosse. Agora, se há secreção, tem que estar tossindo para pôr essa secreção para fora. Essas tosses crônicas tem muito a ver com alergias, né? Às vezes sim. A irritação crônica das vias aéreas, ela vai produzir secreção. E essa secreção vai produzir tosse. Então, na verdade, se eu tenho um quadro alérgico, e eu não estou tratando dele, não estou tomando cuidado com esse quadro alérgico, as minhas vias aéreas vão estar persistentemente irritadas e dentre a irritação, ela vai produzir tosse. Só lembrando o seguinte, eu não preciso nem ter um quadro alérgico, né? Mas, por exemplo, se eu sou fumante, o próprio o cheiro e a fumaça do cigarro, elas podem irritar minhas vias aéreas. Quem não conhece um fumante? E a gente pode lembrar que o fumante tosse, né? Então, a tosse é causada, no caso, pela irritação das vias aéreas. Enquanto ele estiver fumando e não resolver parar de fumar, ele vai continuar tossindo. O dia que ele parar de fumar, que essa célula, que esse trato respiratório se desinflamar, aí vai deixar de haver a produção de secreção e a tosse vai embora. Agora, tem certas tosses que a gente tem que cortar, né? O que a gente pode tentar amenizar é aquela tosse improdutiva, né? A gente tem até medicação para isso. Mas, de forma geral, se a gente fala assim, se o diabo inventou o catarro e a secreção, Deus inventou a tosse, que é justamente para melhorar isso daí. Então, enquanto tem secreção, na verdade, a gente deve estimular a tosse. E é muito importante a gente falar dessa hidratação, porque muitas mães, elas querem o xarope. E o xarope nem sempre é o que resolve, né, Eduardo? Nós temos vários tipos. O xarope, na verdade, é o veículo que acaba trazendo a medicação, né, tá bom? E o que a gente acaba, às vezes, usando são xaropes que contêm, às vezes, substâncias para diminuir a produção da secreção e, às vezes, xaropes para aumentar a produção ou fluidificar aquele muco que tem. Então,
a gente tem às vezes uma certa restrição à prescrição muito xarope. Então não é pela quantidade de xarope que às vezes a gente vai melhorar, mas sim para a gente saber da onde está vindo e por que está vindo essa tosse. Agora, a hidratação, se a gente tiver que fazer alguma coisa para melhorar a tosse, vamos fazer a hidratação. E a hidratação a gente faz de forma adequada através da ingesta de líquidos mesmo. Água, suco, chá, à vontade e até mais. E lembrar que na nossa região, nessa época do ano, o ambiente é extremamente seco. A gente acaba vivendo aquele clima de deserto. Às vezes colocasse algo no quarto, assim, né, para ajudar, ficar um quarto mais úmido, uma toalha molhada. Isso, né? então a gente pode usar desse expediente, colocar uma bacia, uma toalha molhada, tá? É muito frequente usar os umidificadores, né? A gente sabe assim, houve trabalhos que mostraram que para umidificar o ambiente, os melhores equipamentos são esses umidificadores. Porém, o uso excessivo deles, eles predispõem a uma umidificação excessiva. E se a gente olha para o teto do nosso banheiro, nós vamos ver que no teto do nosso banheiro tem bolor. E bolor, o fungo, o bolor, ele pode ser causador de alergia respiratória. Então a gente tem que usar isso com muita parcimônia. Então, de um lado ele melhora que umidifica, o excessivo ele predispõe ao aparecimento de germes que poderiam piorar a nossa alergia respiratória. Ó, a Vanessa da Coab 2 gostaria de saber se Benegrip Multi, para criança pode usar essas coisas, doutor? Esses Benegrip, olha, normalmente a gente não usa, né, tá bom? Agora, os antigripais, eles são compostos normalmente de um antihistamínico, né, que vai tirar mais uma parte de alergia, da congestão, um descongestionante e um analgésico que vai tirar a dor. Então ele tem, na verdade, a gente está dando um tiro em todo quanto é lugar, né? Então, melhora a sintomatologia. E se a gente usar por um tempo curto, né, talvez não traga tanto prejuízo assim, né? Porque o sintoma da coriza, tudo às vezes atrapalha um pouquinho mais. Às vezes quando a gente usa o descongestionante e tal, você se sente um pouco melhor. A gente está com aquela moleza, com aquela dor do corpo, aquele mal-estar, você toma um analgésico e você se sente um pouco melhor. Mas lembrar que o importante disso tudo é a gente fazer uma hidratação adequada. E assim, é difícil a gente falar, ó, tá com gripe, mas não vai tomar nada. Toma um remedinho, sei lá, um analgésico, né? Porque às vezes tem uma febre, né? Tem um mal-estar próprio da doença. E quando a gente toma um analgésico antitérmico, né? Então vai tirar a dor, vai tirar a febre, melhora o nosso ânimo também, né? Então a gente melhora o sintoma, mas não está curando propriamente a doença. Esse remédio que a gente está usando chama um sintomático, né? Para melhorar o sintoma, mas ele não vai curar a doença, é diferente. Quer dizer assim, ó, com o remédio leva 7 dias e sem remédio? Uma semana. Mas vamos lá. Boa noite, doutor. Meu nome é Jéssica. Gostaria de parabenizar a doutora Eliana pelo programa Saúde. E gostaria de agradecer o doutor Eduardo pela atenção e dedicação com que sempre atende minha filha Lorena, que é a sua paciente. Hoje mesmo foi pronto para atendê-la em uma situação um pouco urgente. E isso acontece sempre que preciso. Parabéns pelo excelente profissional que é. Um grande abraço meu e do Ricardo. Obrigado, Jéssica e Ricardo. Vocês são amigos, né? Hoje mesmo já atendeu a Lorena, então. Doutor, a Lúcia da Mocoquinha pergunta como que ela sabe assim, se é resfriado, gripe ou alergia, ou se é algo que está ficando feio e ela tem que procurar um médico. Basicamente, Lúcia, a gente fala assim, o resfriado e a gripe, lembra que a gente falou, vamos falar, o resfriado seria uma coisa mais levinha, a gripe uma coisa mais pesada. Agora, aquele resfriado que a gente falou que não melhora, que vocês têm que ir para sintomatologia, você já tem um mês que está com coriza, um mês que você está espirrando, um mês que está congesto, isso já não é mais resfriado. Então, provavelmente você deve ter um quadro alérgico superajuntado, provavelmente. Então, a diferenciação é lógico. Quem vai saber direitinho fazer isso, vai ser o médico. Por isso que ele fala assim, olha, não estou bem, o sintoma está persistente, então devemos procurar o médico para ele esclarecer esse caso, né? Eu falo assim, a criança, quando ela não está bem, ela já vai parando de comer, né, doutor? Não quer brincar, para de sorrir.
o estado geral dela já fica... Eu falo assim, a mãe sabe o filho que tem, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente, quando fica doente, quer dizer, os sintomas, quer dizer, o mal-estar geral, a diminuição do apetite, isso é fisiológico, né? Mas depois que a doença acessa, a gente volta a se alimentar melhor, ter o ânimo melhora. Então, nos dias que você está doente, quer dizer, a prudência, o repouso, quer dizer, que os vós da gente falavam, caldo de galinha em repouso não faz mal para ninguém. Então, a gente deve reduzir o ritmo nesses dias também. Eu sempre falo isso que a mãe sabe se a criança está bem ou não. A gente conhece o filho. Nós até um pouquinho antes do programa estávamos conversando e até o doutor falou, um dia eu fui ao médico e minha mulher falou, ó, pode internar que ele não está bem, eu conheço o marido que eu tenho, né? É lógico. A gente, quer dizer, a vivência faz você saber. Então, se a gente, uma coisa que a gente sempre acredita naquilo que a mãe está falando. Quando ela fala, você fala assim, ó, então vamos atrás de ver o que está acontecendo. É a mesma coisa porque a gente, como médico, a gente acredita muito no que as enfermeiras também falam, né? Porque elas estão, às vezes, mais em contato, mais próximo com o doente. A gente fala assim, olha, doutor, passei ontem aquele bebezinho, ele não estava desse jeito que está hoje, eu acho que está. E a gente, como em regime de plantão, às vezes não tem aquela sequência horizontal, a gente acaba levando isso bastante em consideração. É justamente isso, a visão clínica, isso é muito importante para todo mundo. E a mãe, como está em contato diário com o seu bebê, ela sabe se ele está bem ou se ele não está bem, né? Se a mãe sabe, imagina a avó, então. É, a avó também. Eu imagino, quando chega a criança com a mãe e a avó, você fala, olha... Até são os ossos do ofício, né, doutora Eliana? Mas vamos lá, ó. A Regina, da Vila Carvalho, gostaria do seguinte, doutor, porque quando a gente espirra, né, a gente tem e começa aquela ardência na garganta pós-espirro, isso já é início, assim, de um resfriado? O resfriado, o nome correto do resfriado chama rino, que é do nariz, faringite, que é a garganta. Então, normalmente você tem secreção no nariz e um pouquinho de dor na garganta. Isso é a tal rinofaringite, que é um resfriado comum, né? Então, por isso que você provavelmente sente esse desconforto na garganta, o nariz escorrendo, tudo isso, que faz parte do resfriado comum. Agora, esse resfriado comum, ele pode se transformar num resfriado mais complicado, né? Com certeza. Então, o que acontece? A grande maioria das vezes, nós sabemos que a doença, a gente imagina que ela evolua de um certo jeito. Mas nesse meio de campo, ela pode tomar outros rumos. Então, nós podemos ter as complicações ou as evoluções que não são do jeito que a gente espera ou que seja favorável. Daí a importância, na verdade, de estar atento, né? A persistência dos sintomas, a mudança do estado geral, a persistência da febre, o agravamento dos sintomas, isso são muito importantes. A gente não tem uma bolinha de cristal para adivinhar como isso vai acontecer, mas a gente pode falar, olha, na grande maioria das vezes isso vai evoluir assim. Mas a gente tem que ficar atento justamente quando isso toma um outro rumo. E aí que é fundamental, na verdade, a gente intervir, né? É quando a coisa está tomando um rumo que não é aquilo que a gente espera ou que seria o desejado. Olha aqui, ó, até o Lourival, também lá do Aeroporto Municipal, ligou para a gente. Também estava sentindo a falta dele, que ele também é um telespectador assíduo nosso. Então ele falou, boa noite, doutor e doutor, parabéns pelo tema. E o inverno está chegando, né? Eu sou o Lourival e minha pergunta é a seguinte, doutor, quando que a gente percebe que a gripe virou pneumonia? Ele também está preocupado, né? Então, a pneumonia, né, Lourival, você vai ter um comprometimento respiratório mais intenso, né? Então, vamos supor, geralmente ela está se acompanhando de uma tosse, essa tosse, normalmente ela é uma tosse mais produtiva, a persistência da febre, você está vendo que seu sintoma não está melhorando, ele está se agravando, você pode ter dor no tórax, né? E é justamente isso. E ela, quando nós médicos vamos examinar, ela tem o que a gente chama de semiologia própria do comprometimento do local que está a pneumonia.
Agora, mesmo, só Lorival, lembrando assim, essa pneumonia normal, ela tem uma evolução clássica. Lembrar que antes de ter antibióticos, essas coisas, nem todo mundo que tinha pneumonia morria de pneumonia. Inclusive, a grande maioria das pessoas, elas sobrevivem à pneumonia. Porém, o que acontece? Com o advento da terapêutica, dos antimicrobianos, o que aconteceu? Essa pneumonia, em que o curso clássico dela sem tratamento, ela durava mais ou menos 14 dias, e todo mundo sabe as fases, hepatização cinzenta, hepatização vermelha, tararida, faz parte do quadro da pneumonia, o curso clínico dela abreviou-se muito. Quer dizer, em 2, 3 dias você está se sentindo melhor, você pode voltar ao seu trabalho e tal, e com muito menor chance de ter complicações. Então, o que acontece? O tratamento abrevia e ele melhora a qualidade de vida e minora a chance de ter complicações. Agora, mesmo que você em tratamento, a grande maioria das pessoas vai melhorar da pneumonia também. Ó, a Nadira aqui do centro, doutora, diz o seguinte, né? Quando a criança é pequena, até os 3 anos de idade, não é fácil mesmo. A criança está sempre resfriada, sempre doente, né? E ela percebe assim que a tendência disso é melhorar mesmo. Com certeza. Né? Porque eu acho que a Nadir deve ter também a criança pequena, e ela diz que os 3 primeiros anos geralmente são complicados mesmo. Né? Manda um abraço, diz que adora o programa. Obrigada, Nair. A Nadir, ela fala uma coisa, provavelmente ela já vivenciou isso. Então ela vai vendo que a melhora vai sendo progressiva. E lembrar que a grande maioria das vezes essas doenças não são doenças extremamente graves, são doenças mais benignas. Né? Então, e a gente, só para falar, a gente está falando de crianças, quer dizer, nós estamos falando de gripe ou de resfriado, em que 1 semana, 10 dias, a criança vai estar boa de novo, né? Tá bom? Vai estar pronta para pegar o próximo a gripe e o próximo resfriado. Parece que tem criança que acaba de sarar, a gente respira 1 semana e já está de novo. Às vezes né? nem sarou direito desse, já está pegando o outro, né? Mas isso é bastante frequente. Não é infrequente, né? E a rigor não tem nenhuma coisa de muito anormal, quer dizer, a gente fala que nos 3 primeiros anos de vida, normalmente essas crianças elas vão adoecer de 6 a 12 episódios por ano, doutora Eliana. Então lembrar que nesses 3 primeiros anos de vida é basicamente 1 por mês. Puxa vida. E quando tem irmão, então, hein? Aí, às vezes a criança não precisa nem ir à escola, é o próprio irmãozinho que está à escola já traz para ela dentro de casa. Às vezes ela nem chegou a ir à escola, o irmãozinho já está trazendo as coisas para ela. E aí lembrar da pergunta anterior, como é que a gente faz? É a limpeza das mãos, a lavagem das mãos, o cuidado com as secreções respiratórias, a ventilar a casa, que são as medidas inespecíficas justamente para tentar minorar a transmissão dos germes nessa fase do ano que é mais frequente. Boa noite. Queria agradecer imensamente ao doutor Eduardo pela vida do meu filho, quando nasceu. A pediatra deu menos de 1 hora de vida para ele, mas o senhor lutou até ele ir para fora. Hoje, doutor, meu filho tem 1 ano e 5 meses. Agradeço a Deus e ao doutor Eduardo. Fico emocionada em falar do senhor. Muito obrigada. Que Deus continue sempre lhe abençoando. O meu nome é Jéssica e o nome do meu filho é João Miguel. A gente agradece, né, a consideração, né? Lembrar que nós somos uma equipe, né, aqui em Mococa. Nós somos compostos de vários pediatras, né, aqui em Mococa. Apesar dos nossos recursos parcos, né, nós procuramos fazer um trabalho bem decente. Eu costumo até brincar com os colegas, né? Nós somos pobres, mas somos limpinhos, né? Então a gente gosta de fazer certo. E a gente procura, dentre as nossas condições, a gente procura oferecer aquilo que é de melhor. Nem sempre a gente tem o recurso mais adequado. Mas lembrar que a gente, em Mococa, a gente oferece uma medicina de muito boa qualidade, né? Eu posso falar com segurança. Eu posso falar com relação aos meus colegas pediatras, que nós aqui em Mococa, nós fornecemos uma pediatria de alta qualidade. Eu falo assim, é difícil encontrar na região
pediatras tão competentes igual nós temos na cidade de Mococa. E prova disso é que são poucas as internações na Santa Casa. A gente vai à pediatria, às vezes tem 2 crianças, 3. É muito difícil ter muitas crianças internadas, né, Eduardo? Graças a Deus. Nós queremos cada vez menos internações na pediatria. Vamos observar o nosso foco seria assim, internação 0 por doenças agudas, essas coisas assim. Na hora que acabar, vão ficar com as doenças mais crônicas, né? Mas logo que você falou, a gente não pode deixar de falar que não é só pediatras, né, que nós temos excelentes cardiologistas, Muito, né? eu posso dizer, ginecologista na nossa cidade, né? eu posso dizer com segurança que a gente, dentre os médicos aqui em Mococa, nós temos profissionais de alto gabarito e alta qualidade. E o que a gente vê é que, na verdade, é assim, existe uma tendência, uma vontade de um até, às vezes, querer ajudar o outro. A gente, quando precisa de um colega, às vezes você precisa do pessoal da radiologia, olha, por favor, faz isso pra gente. Precisa de um colega do cardiologista para avaliação de uma criança, da doutora Eliana para avaliar um bebê. A gente tem sempre isso feito de boa vontade, né? É isso que a gente precisa. Se a gente não tem tanto recurso, então vamos ter pelo menos boa vontade para tentar resolver os problemas. Então vamos lá. Boa noite, doutores. Sou a Kelly do Carlito Quiles. Meu filho tem 2 anos, está com rinite. Doutor, rinite, assim, é alergia só de poeira, tempo seco? Ou pode sim também ser devido a sabonete, shampoos, essas coisas? Pode ser, a gente pode ter, a alergia pode ser a tudo, Kelly, né? O que a gente fala assim, a grande maioria das vezes, né? Nós, humanos, nós somos mais alérgicos à poeira doméstica, né? Então, mas não, a gente pode ser alérgico a tudo. Você já viu, às vezes a pessoa vai no restaurante, vai comer lá alguma coisa, um camarão, um peixe, uma coisa diferente e tem uma alergia lá no restaurante. O bichinho pica, vai lá passar o final de semana na fazenda, a abelha pica você tem uma alergia mais exacerbada. Quer dizer, a gente pode ser alérgico a tudo, a gente só vai saber ser alérgico na medida que a gente tentar descobrir isso daí. Né? Meu nome é Rafael. Toda vez que eu curo a gripe do meu filho, fica bom, mas a tosse continua. Ele tem esofagite. Essa tosse, doutor, tem alguma coisa a ver com a esofagite? E ele fala, doutora Eliana, parabéns pelo seu programa e pela prestação de serviços que a senhora já fez à cidade. Eu, doutor Eduardo, parabéns pelos esclarecimentos. E a você, Rafael, parabéns e obrigado por ter ligado para a gente. E aí, doutora, a tosse com a esofagite? Tem a ver a tosse com a esofagite, sim. Então, a irritação, na verdade, do esôfago, provavelmente no caso, ele deve estar sendo causada por uma doença do refluxo gastroesofágico, né, que hoje é mais frequente. E você tem o que a gente chama do refluxo faringo-laríngeo, quer dizer, volta o material do esôfago em direção à laringe e vai produzir irritação e às vezes essa própria irritação das vias aéreas vai acabar produzindo mais secreção e essa secreção vai produzir tosse. Então, a esofagite ou refluxo é causa de tosse também. Você está vendo que às vezes a tosse não tem nada relacionado ao quadro respiratório. Ela é causada por uma doença em outro aparelho, que no caso seria o aparelho digestivo. A G, também do Gildo Geraldo, ele diz o seguinte, doutor, e o Vic? Passar Vic na criança, né? É bom ou pode dar problema? Olha, eu não tenho nada com o Vic, não sou representante do Vic, mas o que a gente orienta, né, é que o que acontece? Quando a gente usa o Vic, aquilo tem um cheiro, emite um vaporzinho. Eu costumo até, para ser mais explícito com as mães, se você passa próximo aos seus olhos, o que vai acontecer? Vai irritar e eu vou chorar. Então, se ele está irritando e se ele está chorando, é porque ele está produzindo secreção. Se eu passo o Vic na criança e se ela fica respirando aquilo, então aquele arzinho, ela acaba irritando as vias aéreas. Então o intuito nosso, que era de descongestionar, de limpar, na verdade nós vamos estar irritando mais as vias aéreas e produzindo mais secreção. Então é completamente contraindicado o uso desse tipo de medicação.
Bom, doutora Eliana, boa noite. Mande um abraço ao doutor Eduardo, que por muitas vezes tirou meus netos de crises, a Maria Luísa e o Francisco. E um grande abraço para a senhora. E um grande abraço para a senhora também. Cansou, doutor? Não, tá indo bem. Mas a hora se vai, né? E a gente tem que terminar mais uma vez o nosso programa Saúde. Eu achei que foi um bate-papo legal, né? A gente falar um pouquinho a respeito das doenças respiratórias, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Mas eu não posso, né? Mais uma vez, deixar aqui de registrar meus agradecimentos para o doutor Eduardo. Que o doutor, eu sei que trabalhou até agora, né? Estava lotado de serviço, mas mesmo assim se prontificou a vir aqui até a TV Direta. Mas isso, eu sempre falo, isso é fruto de quem faz o que gosta, né? De quem é feliz no trabalho. Eu sinto assim, muito orgulho, né? De ter amigos assim, de ter profissionais da nossa cidade tão comprometidos com a medicina. E a gente tem que lutar mesmo, lutar pelas crianças. E o que eu falo assim, a criança a gente nunca pode colocar um fator determinante, que ela pode sempre mais. Eu sempre falo para as mães que a gente tem que ter fé, acreditar que as coisas podem mudar, que o mundo infantil é um mundo assim que está sempre em constantes modificações. E a gente saber que Mococa tem profissionais assim tão comprometidos, né? Eu tenho certeza que deixam os pais e as crianças muito felizes com isso. Então, eu gostaria de, mais uma vez, deixar registrado meu muito obrigado e passo para que você faça as suas considerações finais. Eu agradeço o convite de novo, né? Espero que tenha sido de alguma valia a gente poder fazer esse bate-papo. Acho que são temas importantes, né? Acho que a gente pode acrescentar alguma coisinha a mais, né? E a gente está sempre brigando em prol justamente das nossas crianças, da nossa saúde, né? E agradecer de novo o convite, né? E sempre que possível a gente estará presente aqui, doutora Eliana. Obrigado de novo pelo convite. Gente, e vocês que estão em casa, que nos assistiram, mais uma vez, né, nos ajudaram a construir esse programa, deixo aqui meu muito obrigado. Uma ótima semana, um excelente feriado. Fiquem com Deus e continuem sempre com a gente. Beijo no coração. Obrigada, doutor. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida.
Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.